Vamos lá, gente. Vamos compartilhar a tela aqui. Hoje, o nosso assunto é a ceia do Senhor. Tá bom? Estão vendo aí na tela? Legal? Ok. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Eu não sei que tipo de curiosidade vocês têm a respeito desse assunto, mas eu quero começar falando com vocês um pouquinho da origem, da onde surgiu essa ideia, o que tem a ver isso com o povo de Deus, né, desde lá de trás, da onde surgiu essa ideia de ceia. Vamos ver aqui. Primeira pergunta aí, quem pode ler para nós? Você consegue entender o significado do pão e do cálice na celebração da ceia do Senhor? Tá. Vamos lá, grosso modo. Existem dois elementos ali básicos da ceia do Senhor. O pão, o cálice, né? No caso ali, o copinho com o suco, no nosso caso, mas vamos lembrar aí do vinho também, né? O que você entende do significado do pão e do cálice na ceia do Senhor? O que eles significam para você? Tem medo de errar, não. A gente vai depois entrar no estudo e sem problema se você mudar de ideia no final, mas não fique à vontade. O corpo e o sangue de Cristo, né? Respectivamente, o pão simbolizando o corpo e o cálice, isso, simbolizando o sangue. Isso aí mesmo, tá? Ótimo. A resposta é essa mesmo, tá? O pão significa ou simboliza o corpo, e é muito importante você gravar que é um símbolo, tá bom, gente? O pão não é o corpo de Cristo, não se transforma, nem espiritualmente falando, tá bom? Ele é um símbolo, tá? E o suco, o cálice, o vinho, que seja, simboliza, mas ele simboliza, representa o sangue de Jesus. Mas por que isso? Por que essa história de pão e suco, pão e vinho? Por que essa história de corpo e sangue? Vamos olhar para uma festa muito comum do povo judeu, e também conhecida por nós. Recentemente nós comemoramos essa festa chamada de Páscoa. É a festa mais importante dos judeus. E o que era comemorado, não sei se vocês sabem, né? O que era comemorado nessa festa, chamada de Páscoa. E até o que significa essa palavra. Nós vamos ler esse texto, é um texto longo, você pode acompanhar aqui na tela, eu vou projetar, mas se você quiser também, eu incentivo você, se tiver uma Bíblia, na sua versão, abrir em Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler dos versos 1 a 11, depois nós vamos dar uma puladinha lá para o 21 até o 28, tá? Então você vai ter aí mais ou menos aí 18 versículos, 18 versículos para nós acompanharmos aí. 19, na verdade. Êxodo 12, 1 a 11, depois do 21 ao 28. Pronto? Eu vou projetar aqui e vou pedir para alguém ler para nós. Vai lá, quem puder, vai lendo aí com calma, para que todos possam entender. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Deixa eu baixar minha tela aqui. No Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com seu vizinho mais próximo. Ok, só parando aí, vocês estão entendendo aí a regrinha, né? Ok? No primeiro mês do ano, né? Digam a toda a comunidade, aí 10º dia desse mês, vai separar um cordeiro ou um cabrito, né? Um para cada casa. Se a família for pequena, aí você vai dividir esse animal com seu vizinho. Então não precisa ter desperdício, né? Então se a família for pequena, esse cordeiro ou esse cabrito é dividido com seu vizinho mais próximo.
né? Conforme as posses, o número de pessoas, aliás, né? De cada casa. Pode continuar, Toninho. Tá? Conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Só um minutinho. Olha um detalhe aí, guarda esse detalhe. Esse animal deveria ser escolhido que dia? Que dia que ele ia ter que ser separado? Olha, volta lá. Que dia do mês? 10º dia. 10º dia. Depois ele deveria ser guardado até o 14º dia. Tá bom? Então, se você contar o pôr do sol do 10º dia até o pôr do sol do 11º, um dia. Até o pôr do sol do 12º, 13º, terceiro dia. Aí no 4º dia, então, você vai sacrificar o pôr do sol. Muito bem. O que vai fazer? No versículo 7 fala: passa então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Pode continuar. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Só um detalhe, a gente vai falando para não esquecer depois, tá? Esse sacrifício, passar o sangue nas vigas superior da porta, nos umbrais da porta. Aí vocês vão assar a carne com ervas amargas e pão sem fermento. Essa erva amarga, ela simbolizava também para eles sofrimento, tá bom? E o pão sem fermento vai simbolizar para eles ali a pureza, né? Algo que não está contaminado, né? No caso aí, pensando na relação com o pecado, tá bom? Então, só para vocês entenderem isso aí, o sacrifício daquilo que é santo. Continua. 9. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Você vê aqui uma prontidão, né, para uma saída, né? Saída para onde, né? Aqui é uma expectativa para que o povo fosse liberto da escravidão no Egito, e essas orientações, elas se referem, elas têm relação com a última praga do Egito, a 10ª praga, onde Deus iria ferir os primogênitos de Israel. E essa última praga feriria os primogênitos do Egito, feriria os primogênitos do Egito. E essa última praga, então, ela não alcançaria a casa dos filhos dos israelitas por conta de todo esse ritual aí chamado de Páscoa. Vocês vão entender depois a ligação. Pode continuar. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo, o sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e tocou nossas casas quando matou os egípcios
Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Ok, obrigado, Toninho. Gente, que texto maravilhoso. Você vê aqui, você consegue perceber, consegue notar aqui como Deus é cuidadoso, as minúcias aqui de como deveria ser celebrado essa cerimônia, essa festa, né? Imagine a expectativa disso na primeira vez que eles fizeram lá. Eles estavam cativos, né, no Egito, as pragas estavam rolando, né? Lembra dessa história? Moisés, as pragas do Egito, as 10 pragas, né? Lembra disso aí? E essa 10ª praga era a praga que iria dizimar todos os primogênitos do Egito, porque o coração do faraó estava endurecido, não queria deixar o povo de Deus ir. E a 10ª praga foi a gota, né? A gota realmente d'água ali para transbordar, e ele não teve jeito. Então, quando morrem os filhos dos egípcios, os israelitas, então, apressadamente são libertos. O faraó fala, manda esse povo embora e pode levar o que quiser, né? E ali, então, eles vão, só que no meio do caminho, vocês conhecem a história, o faraó muda de ideia e fala, vamos atrás desses caras. E aí vem aquele episódio onde o povo chega até um ponto ali no famoso onde? Vamos ver quem sabe? Hã? Mar Vermelho? Oh, muito bem, Naldo, muito bem. Eu ia falar, quem não souber, olha ali, ó, a cortina ali da Conceição e vai dar uma dica. Aliás, essas mulheradas tudo combinando, né? Uma combina a roupa com o caderno, a outra a cortina com a blusa. É chiqueza demais, né? É isso aí, Mar Vermelho, né? O episódio ali onde o povo chega, se depara com aquele mar e o povo, o exército egípcio vem atrás e o povo começa a falar, você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui, na beira desse mar? Então Deus não ama a gente mesmo, né? E Moisés, liderando aquele povo, consultou a Deus e Deus falou, vai lá, estende a vara diante do mar, né? E vocês vão passar, né? E imagina, gente, a cena, né? Aquele episódio todo. Quem já assistiu a novela, né? Vai lembrar, quem já viu uma historinha do povo de Israel saindo, depois passando pelo Mar Vermelho, né? E, enfim, há quem diga que essa história do Mar Vermelho nunca aconteceu, né? Já ouviram falar nisso? Isso aí é uma invenção, né? Na verdade, o que mais importante é explicar o princípio da fé. Não é possível ter acontecido um milagre desse tamanho. Isso jamais poderia ter acontecido. Como é que pode um mar daquele tamanho ali se abrir, o povo passar, né? Ficar segurando a coisa aberta ali, água de um lado, água do outro. Imagina, gente, a cena. Você imaginou você estando ali no meio daquele dia? Você passando ali, olhando para um lado, aquele marzão aberto de um lado, terra seca aqui no meio, você olha para o outro lado, marzão segurando do outro. Gente, você passaria? Você teria coragem? Falar, isso aqui despenga para cima de mim aqui. Você iria? Né? Eu fico imaginando aquela turma indo, né? Vamos lá, tal, mas aquele coração batendo a 1000. Aí, por outro lado, você pensa assim, né? Porque tinha adulto e tinha adolescente, tinha criança também, né? Imagina os adolescentes passando a mão assim, uhul! Né? No meio da água, assim, né? Brincando. Como se estivesse surfando. Passando o dedinho ali naquela coluna de água ali parada, né? Sei lá como é que devia ser a imagem, se tinha algum peixinho passando por ali, eles estavam, não sei. Mas esse negócio devia ser tremendo, né? Eu acredito que realmente a Bíblia é literal, a menos que ela aponte ela mesma, que seja um texto alegórico, né? Aliás, conta-se uma história de um seminário que tem aqueles seminaristas dessas denominações mais tradicionais, como a nossa, né, que se acha dono do conhecimento, às vezes, um cara quarto-anista, tal, né, e ele já acha que domina tudo, ele sabe explicar tudo, ele tem uma explicação para tudo na Bíblia. E aí diz que tinha um outro seminarista de primeiro ano, de uma linha pentecostal, né, o Marcelão não está com a gente hoje, não, ele é a Ri também agora aqui. Mas o camarada estava ali, o Batistão passando ali de quarto ano, né? E aí, de repente, ele ouviu o menino ali do primeiro ano lendo a Bíblia dele e começou, glória a Deus! E ele ouvia o cara gritando, aleluia, Deus é tremendo! E o cara, tradicionalzão, né?
se incomodou com isso, né? Que negócio, esse menino fica dando glória a Deus aqui no meio do pátio, né? Cadê o respeito aqui, o recato, né? Vamos lá, eu vou falar com esse menino. Que negócio é esse? Aí o menino lá, glória a Deus, é tremendo, tal, fazendo ali o devocional dele. E aí o camarada chegou ali e falou, oi, como é que você tá, tal? Deus é maravilhoso. Ele falou, então, eu sei que Deus é maravilhoso, tal, mas o que está acontecendo aí? Né? Aí o primeiro anista falou, né, para o veterano, né, o calouro falou ali para o veterano, não, mas é que Deus é maravilhoso. Estou lendo essa passagem aqui do Êxodo, onde o povo de Israel, Deus abre aquele mar para o povo de Israel passar. Gente, que maravilhoso, em terra seca, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Aí o quartanista falou, não, calma, deixa eu te falar uma coisa. Não é bem assim como você está vendo, tá? É que naquela época, naquele período do ano, esse chamado Mar Vermelho, ele na verdade é um rio, né? E esse ponto onde o povo estava era uma parte onde o rio ficava bem fininho, né? Uma parte desse mar ficava bem praticamente um córrego, e por causa do clima, dos ventos, a maré estava bem baixinha, então não é que Deus abriu o mar, é que eles passaram num lugar, né, que estava rasinho para eles passarem. Então a maneira, né, que a Bíblia usa para falar que foi, mas não foi isso exatamente, estudando a região, né, a época, o momento, a localização geográfica, quem conhece a área, nós que somos quartanistas, nós conseguimos entender o hebraico aqui e tal, o aramaico. Então foi isso. Estava rasinho, eles passaram ali, não foi essa coisa toda do mar abrir. Ah, é mesmo? Puxa, como é bom conversar com um quartanista, né? Como é bom. Um dia eu espero chegar nesse conhecimento do senhor aí, né? Do hebraico, do aramaico, né? Mas que bom, obrigado, o senhor ter me explicado. Então, eu peço que você aprenda conosco, se contenha, da próxima vez que estiver lendo um texto, não sai dando glória a Deus, gritando assim, tenta entender, procura consultar a gente. Não, tá bom, obrigado, tá bom. E aí o quartanista saiu todo orgulhoso, né? Enquanto ele caminhava, ele mal andou ali uns 30 metros, o camarada começa de novo lá atrás. Glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Aí o cara voltou, aí ele voltou nervoso, aí ele virou, falou, rapaz, o que você tá gritando aí de novo, cara? Acabei de falar para você, o que foi agora? Ele falou, não, cara, Deus é tremendo, olha isso aqui. Você falou, né, que era um córregozinho que tava dando o pé ali, batia no máximo na canela do povo, não falou? Meu, agora eu tô lendo aqui, isso aí conseguiu afogar o exército do faraó inteiro que vinha atrás, né? Aí o cara não tinha mais saída, né? Porque o texto vai dizer isso, né? Depois que o povo de Israel passou, os egípcios foram atrás. E a palavra de Deus diz que o mar se fecha e acaba afogando todo o exército de faraó, né? Então não adianta você querer inventar. Foi literal, né? Era um marzão mesmo que Deus abriu e afogou o exército do faraó, né? O quartanista não teve o que explicar depois, né? Como é que ele ia explicar se estava batendo na canela? Como é que um riachozinho que bate na canela vai afogar um exército inteiro dos egípcios, né? E aí já não tinha mais o que explicar. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E dar glória a Deus mesmo, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Voltando aqui para a história, a festa da Páscoa. Alguém sabe o que significa a palavra Páscoa? Vamos lá, quem sabe pode falar. Passagem, né? Ressurreição? Passagem. Opa, ressurreição, passagem. Luciana, você falou? Passagem. Passagem. Tá assim, tá ali já raspando. É bem por aí mesmo. A palavra Páscoa significa passar por cima. Tá? Passar por cima. Mesmo. Tá bom? Ah, já foi no Google aí, né, Mazé? Não vale não, hein? Não foi não. Não foi não, professor, aqui, irmão. Não. Tô brincando. Vale sim. Então, assim... Mas deu vontade. Deu vontade? Não, pode ir. Agora, o que significa, então, essa palavra? A palavra se refere ao dia, né, em que Deus enviou o seu anjo da morte, a 10ª praga, e esse anjo, então, iria ferir os primogênitos dos egípcios, mas quando ele fosse passar
pelas casas de um judeu e enxergasse a marca de sangue nos umbrais das portas, então esse anjo passaria por cima daquela casa sem ceifar a vida do primogênito ali. Então a ideia é que esse anjo, quando viu o sangue na porta, ele passou por cima, a morte passa por cima e aquela família, aquela criança é salva. Então a palavra Páscoa é maravilhosa, ela vem dessa ideia do dia em que o anjo da morte passou por cima, não feriu os primogênitos israelitas. Por quê? Porque havia um sangue, era um sinal, né, de que ali ele não deveria entrar. Né? Interessante, porque isso, nós vamos fazer uma relação já com a ceia do Senhor. Tá? Vamos continuar aqui os slides. Pode ler aí para mim, por favor. Pastor, deixa Oi. eu só perguntar uma coisa. Claro. E aí, então todas as casas que estavam com aquela marca passou e todo mundo, os primogênitos lá sobreviveram. E quem, no caso, não acreditou, não fez aquilo, morreu. Provavelmente, né, tenha morrido, porque o único... A Bíblia não vai entrar nesses detalhes, mas ela, pela lógica, a gente entende que o único sinal para que o anjo passasse por cima era o sangue na porta. Tá, entendi. Né? Inclusive, se você voltar comigo aqui um pouquinho no texto, quando os filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, lá na frente, né, vocês vão celebrar essa festa, tal, vocês vão responder para os seus filhos assim: é o sacrifício da Páscoa que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então, ia ficar muito claro que essa festa estava sendo celebrada em memória àqueles que foram poupados por conta exatamente de terem seguido as instruções. Tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Pode ler. Quem pode ler para nós? Por que Deus ordenou a celebração da Páscoa? Por que Deus pediu para continuar fazendo isso? Para quê? Tá fácil aí, ó. Já ajudei aí, ó. Êxodo 12:14 fala assim: este dia, deixa eu minimizar aqui. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então, Deus pediu que celebrasse por quê? Ou para quê? O que vocês me dizem? Por que tem que celebrar a festa da Páscoa? Para nunca mais ser esquecido, né? Tá na memória, não ter esquecido. Isso, ia falar, Beth. Eu ia falar exatamente isso. Tá. Os caras estavam sem um memorial mesmo, uma lembrança, né? Isso. Vocês imaginem, gente, que feito tremendo foi esse, a libertação do povo do Egito. E a geração, quem estava ali naquele dia, nossa, isso foi marcante. Mas Deus falou, vocês vão continuar celebrando essa festa para as próximas gerações se lembrarem de quem é Deus e o que Deus fez com vocês. Que Deus, quando promete, Ele cumpre. Que Deus é o Deus de Israel. Que Deus é fiel, Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele é poderoso. Ele opera milagres. Né? Então, os seus filhos vão ouvir essas histórias e vão lembrar que um dia esse povo foi escravo, mas que Deus libertou o povo. Deus providenciou, né, uma salvação, uma libertação da escravidão e prometeu uma terra para esse povo. Tirou esse povo, não só tirou esse povo da escravidão, mas guiou esse povo num caminho até a terra prometida. E grandes feitos ele realizou nesse caminho, né? Até a terra prometida. Então isso vai servir de memorial. Fala, Naldo. Tem alguma relação do Hitler ter tanto ódio por judeus, que matou tantos judeus antigamente na Alemanha? Ele era o diabo em pessoa que veio se vingar dos judeus nesse período?
eu não sou um profundo conhecedor das motivações de Hitler, mas a grosso modo a gente sabe que o nazismo prega uma raça, né, ariana, né, a raça branca como suprema. Então tudo que é contra isso deveria ser eliminado, né? Então, em linhas gerais, talvez os judeus não se encaixavam nesse perfil, né? E é óbvio que deve haver motivação mais do que política, né? Religiosa também. Os judeus sempre foram perseguidos, né, na história e continuarão sendo, né? A gente sabe disso, é inexplicável, até porque também hoje a região ali, né, é muito cobiçada porque ela é uma região central, né, do mundo, né? O Oriente Médio ali sempre foi muito disputado porque ele dá entrada para a Europa, dá entrada para a Ásia e dá entrada para a África. É um lugar estratégico no mundo. Quando a gente jogava War, alguém já jogaram War? Já jogaram War? O Oriente Médio todo mundo queria, porque os exércitos podiam migrar para a Europa, para a Ásia e para a África num pulinho, né? Nem precisava você fazer muita coisa. Então, é uma região central no mundo mesmo, e Deus escolheu que dali viesse uma nação pequenininha, mas que ia ser destaque para o mundo, né? Até hoje, né? Então é isso, né? Eu entendo que não conheço especificamente, nunca li nenhuma literatura assim do nazismo, nem de Hitler especificamente, mas a gente sabe porque, né, a grosso modo é ensinado, né? A gente também foi ensinado que foram os portugueses que descobriram o Brasil, a gente acredita nisso até hoje, né? Então tudo bem. Mas eu já ouvi outras versões, né? Não foram os primeiros e tal, mas a gente tem que ensinar porque faz parte do currículo, né? Quem sabe tem uma outra história mais interessante aí por trás, né? Mas, enfim, eu desconheço. Se alguém tiver alguma informação aí bombástica, que não seja fake, tá bom? Mas, olha só, continuando aqui, como que seria feita essa nova aliança? Então, a gente está falando aqui que Êxodo 12:14 fala que essa festa seria comemorada em memorial, e Deus fez uma aliança com o povo lá atrás, mas disse que faria uma nova aliança. Tá? Abra em Jeremias, nós vamos projetar aqui, mas se quiser abrir também, quero que alguém leia para nós esse texto de Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 33. Então, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e eu escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ok, Deus fez uma aliança, né, com Moisés, e daí vem os mandamentos, né, e tudo. Vocês conhecem a história também a grosso modo. E esse povo não cumpriu essa aliança. Por isso também foi escravo, né? Que quebrou essa aliança com Deus. E agora Deus está falando, eu vou fazer uma nova aliança, por meio do profeta Jeremias, ele está falando, eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo. Só que essa aliança não vai ser mais igual àquela que eu fiz lá no Egito, não. Né? Quando eu tirei eles lá do Egito, né? Está dizendo que essa aliança vai ser uma aliança onde ele vai pôr a lei agora não mais em tábuas de pedra, em blocos de pedra, né? Mas sim no coração. Eu vou escrever a minha lei no coração deles. E eles, então, serão o meu povo. Do que você acha que o profeta está falando aí? Né? De quem ele está falando? Que aliança é essa? E que povo é esse agora? Quem assistiu a aula de Romanos ontem vai lembrar um pouquinho que o professor falou disso, né? Que o plano de Deus, ele não é um plano que foi feito de emergência, né? Não, agora falhou esse aqui, vou fazer outro. Já estava tudo planejado. Essa nova aliança aqui está falando do Espírito Santo, da igreja, de Jesus Cristo, a chegada do Messias, né?
que agora todo aquele que crê tem o Espírito Santo, né, como marca, atuando, né? Não que ele não atuasse antes no cristão do Antigo Testamento, mas agora é uma marca dessa nova aliança, a lei no coração, o evangelho da graça chegando, né? O Messias que já veio, tá bom? Então, essa é a nova aliança que Jesus fala que vai fazer. Onde que ele fala isso? No texto da ceia. Essa é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, há uma aliança que é feita pela morte de Cristo na cruz. Todo aquele que crê nesse Cordeiro de Deus, esse agora tem a salvação. Esse agora, né, tem o Espírito de Deus, a vida eterna nele, né? Então, isso é muito... essa é a beleza do Evangelho, né? Hoje nós vivemos nessa nova aliança. A igreja, né, que faz parte desse plano de Deus já predito lá pelos profetas no Antigo Testamento, quando essa lei seria colocada no coração, não mais uma lei em pedra, mas no coração, né? No coração. Muito bem. Jesus, então, quando ele vem, ele vai instituir a ceia. E ele vai usar, então, 2 elementos. Nós já falamos isso no começo, mas só para ficar bem fixado aqui, leia para nós aí alguém esse texto de Lucas, por favor. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra do reino de Deus. Pode continuar com... Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não bebereis outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Deixa eu voltar lá. Aí. Obrigado. Muito bem. Então, vocês percebem aqui que Jesus vai celebrar a ceia com seus discípulos, né? Então, quando chegou a hora, diante dos discípulos na mesa, ele falou assim: eu desejei muito comer a Páscoa com vocês. Porque, lembra, esse episódio da ceia do Senhor, ele está no contexto de uma semana onde vinha gente de todo canto, prosélitos do judaísmo, além dos próprios judeus locais, comemorar essa festa que lá atrás foi dita para eles fazerem, né, ano após ano. Então, era uma semana onde eles estavam comemorando a festa da Páscoa. Então, isso era tradição entre os judeus. E naquela semana, Jesus, então, se assenta com seus discípulos e fala: eu desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não vou comer ela de novo com vocês até que se cumpra no reino de Deus. Ou seja, o que Jesus quer dizer? Essa vai ser a última Páscoa que eu vou comer com vocês aqui presencialmente, aqui na Terra. Nós vamos celebrar isso, mas um dia lá no reino de Deus, no céu. Ou no estabelecimento do reino definitivo de Deus também. E aí ele vai dar as orientações. Ele pega, então, um cálice e pega o pão, né? E ele vai dizer, então, quando ele parte o pão, agradece, dá aos seus discípulos e fala assim para eles: isto é o meu corpo. E é interessante, gente,
quem é da área de educação ou quem conhece um pouquinho de gramática, isto está traduzido dessa forma na sua Bíblia também? Versículo 19, a palavrinha é isto. O que significa esse isto no português? Se não me falha a memória, me ajuda aí quem é da área, é um pronome relativo. É para objeto, né? Certo? Ok? Porque se fosse referindo-se a uma pessoa, seria este, não isto. Porque se refere a coisa. Se fosse pessoa, era este ou esse. Certo? Como é isto, só essa palavrinha já coloca por terra a doutrina católica de que a hóstia é ou se transforma no corpo de Jesus. Porque senão o texto grego não usaria um pronome relativo, usaria um pronome pessoal. Esse é o meu corpo. Só que a Bíblia não fala esse é o meu corpo. Nem este. Fala isto. Ou seja, é apenas um pedaço de pão. Quando ele fala é o meu corpo, então esta coisa simboliza o meu corpo. Certo? Não é o meu corpo literalmente. Os discípulos entenderam isso. Tá? É só para ficar claro aqui que são detalhes, mas que fazem diferença. Vocês estão me entendendo? O texto não diz este ou esse é o meu corpo, diz isto. Né? Aí quando ele fala do cálice, ele fala que este cálice é a nova aliança. Né? O que ele está dizendo? Símbolo de novo. E que nova aliança é essa? Ele fala, uma nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. No meu sangue derramado em favor de vocês. Então ele está apresentando aqui dois elementos que vão simbolizar alguma coisa. Um, o seu corpo, e outro, o seu sangue. Tudo bem até aqui? Perguntas? Eu quero deixar claro para vocês nesse momento que pão e vinho, ou pão e suco, são símbolos. Tá bom? Símbolos. Eles representam algo. Eles não são aquilo. E nem se transformam naquilo. Quando você come um pãozinho na ceia, aquilo não tem nada de místico, no sentido assim, nossa, agora estou comendo o corpo de Cristo, ou bebendo o sangue dele, ou alguma coisa assim. Não, aquilo é um símbolo. Vai trazer lembra que é um memorial? Vai trazer à sua memória algo espiritual, que vai se referir a um acontecimento histórico, que começou lá atrás, com o povo de Israel na Páscoa, a primeira Páscoa, a 10ª praga do Egito, tem o seu ápice na vida e na morte de Jesus na cruz, e é seguida ou lembrada, né? É memorada, acho que é esse o termo, né? Pela Igreja de Jesus até a sua volta. Tá bom? É rememorada, né, até a sua volta. E é isso a ceia do Senhor. É uma ordem, uma ordenança, mas ela é um símbolo, trata-se de símbolo, tá bom? Não tem nada de, como eu falei, né, nada de místico que acontece com o seu corpo, né? Eu não estou desmerecendo a ceia aqui, eu quero que você entenda isso, ela tem o seu valor no sentido espiritual, uma ordenança, mas tem gente que acha que se não tomar ceia, ou se, né, dependendo de como tiver, na hora que botar o pão, vai dar um embrulho no estômago e vai, sei lá o que, sei lá, tá? Então, cuidado com isso. Tem igreja que quando termina de servir a ceia, acabou aquele cerimônia ali, ninguém toca no pão que sobrou, nem no suco que sobrou, aquilo tem que ser descartado de uma maneira toda especial. Aí da criança que chegar ali e falar, eu quero um pedacinho de pão, quero tomar o suco. Não, isso aqui é o suco sagrado da ceia, nós já oramos sobre ele. Gente,
Não existe isso, tá? Terminou a ceia, terminou a cerimônia, sobrou pão e suco, deixa as crianças comerem, beberem. Só não deixa se o pai falar assim, não, vai almoçar daqui a pouco, se ficar comendo pão, bebendo suco, não almoça, né? Mas não é nada espiritual se a criança comer, não, filho, se você comer esse pão aí, vai dar um negócio em você, você não pode comer esse pão é sagrado. Não é sagrado nem o pão, nem o suco. Só para vocês entenderem isso, tá bom, gente? Tá? Tem gente que super, né? Pastor, Oi. a ceia, então, não é para ser tomado só na Páscoa, então, período da Páscoa, né? Quando a gente toma normalmente todo mês, né? Segundo domingo, né? De cada mês. Boa pergunta. Mas cada igreja tem umas igrejas que são diferentes, né? Parece que não tenho certeza, parece que tem uma igreja que é só uma vez por ano a congregação. Tá. Parece. Essa é uma boa pergunta, que é qual é a recorrência, né? Se a Bíblia aponta para em termos de forma, né? O distanciamento entre uma ceia e a outra, né? Qual o período, né? De uma para outra. A Bíblia não vai entrar nesse detalhe, não vai ter nenhum versículo dizendo que a igreja tem que tomar ceia todo domingo, nem todo mês, nem todo ano. Uhum. Por que geralmente, por que nós, né, praticamos a ceia todo mês? Por que tem igreja que pratica todo domingo? Como você falou, deve ter gente que pratica até de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, eu não conheço especificamente. Mas, então a gente tira isso. Jesus falou, façam isso em memória de mim. Então, nós entendemos que para você manter a memória, ou né, trazer a memória e manter a memória, não pode ser um tempo muito distante para que ela se perca. E nós entendemos também que não pode ser um tempo muito curto para que não se banalize. É uma questão, né, de uma interpretação indireta, né, porque não tem uma orientação clara nesse sentido. Vocês têm que tomar ceia todo domingo. Tem igreja que toma todo domingo, não tem problema, elas entendem que esse é o tempo para não se perder a memória, semanalmente. Tem igreja, como a nossa, que toma todo mês. Todo mês, para mim, é um tempo bom para você não perder a memória do sacrifício que Jesus fez. Se for anualmente, aí eu já acho que já tinha que esquecer. Não, daqui a um ano eu vou tomar ceia. Não, aí esquece, né? Tem que estar sempre lembrando, né? A festa era comemorada anualmente pelo povo de Israel, certo? Essa festa era comemorada. Mas o fato da festa ser comemorada anualmente não significa que as famílias não eram lembradas, né, do que aconteceu. Os pais contavam isso. Tá? Então não tem uma regra que tem que ser ano após ano porque a festa era anual. Tá? Mas nós pegamos o princípio da onde? Jesus falou, façam isso em memória de mim. Então, para que não se perca a memória, nós entendemos que um tempo razoável é mensal. Nós, né? Entendi. Quem entende que é semanal, tudo bem, não vamos brigar por isso. Se alguém entende que anual tá bom, eu também não vou brigar por causa disso, porque não tem no versículo falando que tem que ser mensal, tem que ser anual, tem que ser semanal, tem que ser diário, tá? E tem outras questões também mais de forma, que a gente às vezes acha que, não sei se vocês já participaram, né? É só o pastor ou o diácono que pode servir a ceia? Não, porque a ceia, ela é da família, ela é do corpo de Cristo, que é a igreja. Então não tem alguém que é mais autoridade específica. Não tem um versículo falando assim, é só o pastor que vai servir, ou só o diácono. Mulher pode servir ceia? Claro que pode. Criança poderia servir uma ceia? Pode. É uma administração, um serviço. Agora, é óbvio, a ceia está num ambiente dos seus participantes. Se uma criança, porque a ceia está relacionada diretamente com a salvação, uma pessoa que não é salva, ela não deve participar da ceia. Vamos entender isso. Se não tem convicção de salvação, a ceia não tem relevância nenhuma para ela. Porque a ceia celebra o sacrifício de Jesus. Se essa pessoa não aceitou o sacrifício de Jesus na sua vida, então não tem lógica nenhuma ela participar dessa cerimônia. Certo? Então, a ceia é do Senhor. Se a pessoa não está no Senhor, o que é estar no Senhor? Fazer parte do corpo de Cristo, cristão. Se ela não está no Senhor, a ceia não é para ela. Né? Então, às vezes, por que uma criança não participa? Porque ela não está no Senhor, ela não teve condição ainda de crer em Jesus. Tá? Então, essa é a questão. Agora, quem pode servir a ceia? Não tem uma pessoa A, B ou C. Está no corpo de Cristo, pertence ao Senhor, pode participar, ministrando, servindo, tá bom? Então é isso. Oi.
fazer um questionamento, não sei se o senhor vai falar mais para frente. Tá. Mas, além da salvação, existe mais algum requisito para que participe da Santa Ceia? Estar em comunhão com o corpo, né? Não tomar a ceia indignamente. Eu vou falar isso no finalzinho aqui da aula. E essa é uma coisa muito mal interpretada também por muita gente. O que significa tomar a ceia indignamente? Tá? E vamos chegar ali. É um pecado contra o corpo. Tá? E que corpo é esse? O meu? Né? Nós vamos entender isso lá. Tá bom? Só Mas mais uma pergunta. Sim. É necessário que a pessoa seja batizada nas águas para participar da Santa Ceia? Não, a ceia ela é para aqueles que estão no Senhor. Se você... A aula de batismo vai vir mais para frente, mas a gente vai conectar com isso, tá? Se você entende que o batismo salva, eu preciso ser batizado para ser salvo, então você não pode tomar ceia sem ser batizado. Mas nós não entendemos assim. O batismo também é um símbolo. Ele não salva. Ele é um símbolo do que já aconteceu, da salvação. A ceia é para os que estão no Senhor. Estar no Senhor não precisa ser batizado para estar no Senhor. Precisa ser um cristão que aceitou Jesus, que creu em Jesus. O batismo é um processo subsequente a isso. Tá? Eu creio em Jesus, por isso vou me batizar. Eu não vou me batizar para ser salvo. Eu vou me batizar porque eu já sou salvo. Eu vou cumprir essa ordenança. Dar esse testemunho público. Tá? Então, se a pessoa já se converteu, ela pode estar em processo, não batizada ainda, mas né, está em processo, ela vai tomar ceia, ela é convocada, a ceia do Senhor. Ela já é igreja. Até porque se ela aceitou Jesus hoje, o batismo dela é domingo que vem. Se ela morrer nessa semana, não vai para o céu porque não batizou? Nada a ver. Né? Então, assim, nós entendemos que o batismo não é condição para a salvação. Ele é consequência. Então, a ceia é para aqueles que estão no Senhor. Estar no Senhor é crer em Jesus. Não precisa ser batizado para isso. Então, já pode tomar ceia sem ser batizado. Tá bom? E tem outras perguntas também nesse bojo aí, que é... Ah, mas eu já sou crente, sou batizada, mas não sou casado. É uma pergunta boa que o pessoal faz. Né? A primeira pergunta que eu vou fazer é, por que você não é casado? Ah, pastor, eu estou em processo. Então tá bom. Você está em processo? Então, tome a ceia do Senhor, não tem problema, porque você já pertence ao Senhor, não precisa ser casado necessariamente para pertencer ao Senhor. Mas a pergunta é, por que você não casou ainda? Né? Ah, não, eu não casei por uma... Vai ter motivos que justificam. Agora, não casei porque eu acho que isso aí não precisa, não, é só papel, Deus não liga para isso. Opa, então, você tem um probleminha aqui para entender, né, o que é o casamento. Deus só criou duas instituições, a família e a igreja, e você está negando uma delas. Né, unir-se ao seu marido oficialmente. Né, porque às vezes tem questões financeiras e tal, que a pessoa não quer casar para não perder a boquinha que tinha com o outro lá. Que é isso? E o mandamento de Deus não é maior, Deus não é suficiente. Então tem que entender. Aí, às vezes, vai tomar ceia, sendo que não está entendendo uma coisa básica. Vai se batizar, mas não está entendendo uma coisa básica da vida. Então, está em processo? Beleza, Deus conhece teu coração. Ah, mas eu acho que isso não vale nada, não acredito nisso. Então, você não acredita na Bíblia. Então, para que você vai querer se batizar? Está entendendo? Então, não adianta. Você está tentando fazer uma coisa certa, mas a outra errada. Né? Então, sempre a gente orienta. Oi. Tem alguma passagem que está dizendo essa pergunta aí, que você tem que estar casado para tomar ceia? Não nesses termos, né? O que tem... Porque eu tenho uma pessoa que é de uma congregação e na igreja dela não pode tomar ceia porque se você não tiver casado, aí tem que fazer essa conjunção aí, essa união estável para poder participar de tudo da igreja. Por isso que eu estou perguntando se tem alguma coisa... Ok, às vezes a igreja faz isso aí por um excesso de zelo, né? Porque não quer deixar brecha para ninguém falar nada se conhece a pessoa numa situação que ainda não está regularizada. O que nós entendemos? Deus vê o coração. A questão toda aí, Danila, a raiz disso aí se chama pecado. Se a pessoa tem um pecado na vida dela e não quer acertar, ela já não está em comunhão com o corpo. Se não está em comunhão com a cabeça, como é que pode estar em comunhão com o corpo? Então nós vamos orientar essa pessoa, às vezes é ignorância da parte dela, nós vamos orientá-la a acertar a sua situação. Às vezes falta pouco. Nós tínhamos um caso na outra igreja que eu pastoreei, que o casal não era casado. E quando eu fui perguntar, falou, pastor, nós não temos condição financeira de casar, nós até queríamos. A igreja fez uma vaquinha, pagamos o casamento e demos uma festa de surpresa para eles.
Gente, isso foi comovente. E eles casaram. Era só isso que faltava, dinheiro. Que eles não tinham R$ 222 para pagar a taxa na época. Eu lembro muito bem disso. Porque o valor é bem, né? 222. Não tinham esse valor para pagar a taxa do casamento. Porque eles entenderam que deveriam casar, tinham o desejo de se casar, mas não podiam naquele momento. Ah, o problema é esse? Está resolvido o problema. A igreja fez uma vaquinha, cada um deu um pouquinho. Ó, tá aqui o dinheiro, pode marcar a data do civil. Marcaram a data do civil, organizamos uma festa, falou, ó, tal dia vai ter uma festa para vocês de casamento que a igreja está preparando. Foi lindo, né? Então, casadão aí, se bem que o marido faleceu esse ano que passou, né? E glória a Deus por isso. Tá entendendo? Por quê? Não era uma questão de pecado. Tá? Eles estavam querendo acertar, estavam querendo regularizar. Então, para nós, Deus vê o coração. Você está querendo fazer certo, não depende só de você, porque às vezes o marido é incrédulo, a mulher já é crente. Aconteceu um caso desse também. A mulher era crente, o marido não. A mulher não vai obrigar o marido a casar com ela, porque ela virou crente. E ela não vai deixar de tomar ceia porque o marido é incrédulo, porque ele é ele, ela é ela. A vida dela com Deus não depende dele. Então ela vai tomar ceia sim, porque não depende dela casar, é o marido que não quer. Ah, ela vai mandar ele embora para pegar outro marido que queira? Tá errando, mais ainda. Né? Então não é assim. Deus vê o coração. Se você está fazendo tudo que depende de você para seguir a Deus, né, com sinceridade no seu coração, cumprindo a verdade, a ceia é para você. Mais do que uma opção, é uma ordem. A nossa salvação é individual, né? Claro. Por isso que eu fico pensando, você vai depender do seu cônjuge para poder seguir a Cristo? Isso. Nesse ponto, nós não temos o marido ou a esposa incrédulo não vai ficar segurando, amarrando o cônjuge crente para participar das ordenanças bíblicas, porque não depende dele para estar no Senhor ou deixar de estar. Tanto o batismo quanto a ceia é cristão, participa. Ah, mas eu não casei e tal. Dependeu de você. Está fazendo tudo o que é possível da sua parte para regularizar isso? Tô. Amém. Não sei, não tô, tal. Então, peraí. Então tem pecado. Está em pecado, não quer acertar. Aí é uma outra história. Cada caso é um caso, né? Mas em linhas gerais, a raiz está onde? No coração duro do ser humano. Se ele está entregue a Deus, ele vai obedecer, vai querer fazer tudo o que é certo. Não importa o tempo. Ah, mas é dinheiro. Tem gente que coloca desculpa no dinheiro, mas nem é. Né? Ele está querendo mesmo empurrar. E Deus está falando, não, Deus dá valor para isso. Então, se a pessoa entender isso, amém, é bem-vindo, é ordenada a participar. Tanto do batismo quanto da ceia. Mas se ela não está entendendo, não quer entender, aí ela está em pecado. Não tem lógica. Oi, Naldo. Parece que se você fizer um termo de pobreza, não sei, assim, no cartório, parece que você pode casar sem pagar. Tem. É casamento coletivo. Tem o casamento coletivo, mas então, isso é possível, tem toda uma burocracia que envolve isso aí, mas nós entendíamos, Naldo, naquele contexto, naquele momento, que a igreja poderia ser uma bênção na vida daquele casal, participando desse marco para eles, né? E não foi nenhum grande sacrifício, não. Nós levantamos ali em alguns irmãos o valor e ainda demos uma festa. Né? Então, foi marcante para a igreja e com certeza para o casal. Tá bom? Mas é claro, se é possível sim fazer esse casamento coletivo. Pastor, Oi, César. Posso fazer uma pergunta? Você citou aí sobre o suco e o vinho. Existe alguma diferença, alguma restrição referente a isso? A restrição, César, é que hoje o vinho que nós temos hoje, né, e o cuidado que nós tomamos, uma questão de zelo mesmo, não é o mesmo praticado na época de Cristo, né, não porque o vinho na época de Cristo não era um vinho forte, pelo contrário, né, autores que pesquisaram isso dizem que o vinho da época de Jesus, tomado puro, só os bárbaros bebiam puro. O vinho ele era diluído uma porção dele para 3 de água. Esse era o que era tomado normalmente pela sociedade, vamos dizer assim, sã da época. Né? Qualquer coisa menos que isso já causava sérios problemas. Porém, mesmo com essa quantidade de 3 por 1, era possível alguém se embriagar. Por isso que há orientações na Bíblia para não se embriagar com o vinho.
A Bíblia não fala. Quando nós olhamos para todos os textos na Bíblia, um amigo meu já fez um estudo mais acurado sobre isso. Observa-se que mais ou menos 70%, 60% dos textos que falam sobre o vinho falam dele positivamente. Depois mais mais ou menos 20 a 30% falam negativamente. E uns 10 a 15% falam de maneira neutra. Então você vê que a Bíblia ela não vai dizer, em alguns momentos ela vai condenar, mas a priori, em linhas gerais, ela condenava mesmo a embriaguez. Porque a sociedade isso era habitual. Jesus fez isso no primeiro milagre dele. Se o próprio Jesus transformou água em vinho, né? Então ele seria o primeiro aí a estar na lista dos réus, né? Mas que vinho era aquele que tomaram no casamento? Aquele de 3 por 1, tá? Que era o vinho da sociedade da época. Existem igrejas que praticam a ceia tomando vinho. Só que por que nós não fazemos isso? Exatamente pelo cuidado, César. Uma questão de zelo. A Bíblia não diz que tem que ser vinho e nem que tem que ser pão sem fermento necessariamente. Porque tem igreja também que não come o pão se não for sem fermento. Porque acha que, né, aquilo ali é literal. Nós entendemos que, como é um símbolo, o mais importante é que aquilo traga à memória o que deve trazer. O corpo e o sangue. Nós não podemos banalizar a ceia, gente, tá? Eu não vou tomar a ceia com suco de laranja, porque laranja não lembra em nada ao sangue, tá bom? Nem com água de coco, ok? Que aí seria banalizar. E também não vou comer pastel na ceia, tá? Ou, sei lá, o que eu posso pensar aqui? Uma comida que não lembre nada o que é o corpo, né? Ou traga nenhum tipo de relação. Agora, nós sabemos de casos em lugares que você não tem suco de uva. O que a pessoa vai usar? Tem igrejas, por exemplo, no norte do Brasil, que fazem a ceia com suco de açaí. Não lembra sangue? Tá valendo. Tá entendendo? Tem lugares que eles usam o pão como aquele bolachão. Tá valendo. Né? Nordestino. Né? O que não pode é banalizar, tá bom? Mas a ideia é sempre trazer a memória. Então, se você tiver um líquido que traga à memória o sangue e um alimento que traga à memória a questão do corpo partido, repartido, para mim não fere o símbolo, tá ok? Então, basicamente isso. Eu já fui pregar numa igreja no interior do Espírito Santo, de uma outra denominação, é claro, onde a ceia foi servida com vinho mesmo. E eu não sei se eu sabia ou não lembro na hora, eu ia pregar logo em seguida. Mas já deu aquela esquentada, né? Porque eu não estava preparado. E eu já cheguei turbinado no púlpito para pregar. Aí foi uma beleza. Mas eu estou brincando, foi só um copinho bem pequenininho assim, né? Mas a gente não condena a priori não, viu? E a gente não faz uma questão de zelo. Por exemplo, César, nós temos muita dificuldade no Brasil. Né? O Brasil é um país onde tem muito alcoólatra. Né? Não é Brasil, né? O mundo, né? Mas enfim. Então eu imagino, se nós tivéssemos na nossa ceia a prática de servir vinho, chegou um irmão que está lutando contra esse vício, e ele se vê, entre aspas, na obrigação de tomar uma bebida alcoólica, isso poderia causar nele, naquele momento, por mais que ele não queira, despertar numa tentação desnecessária. Sim. Tá entendendo? Então, não há nenhuma necessidade de você causar isso. Por isso, nós não usamos a bebida alcoólica, ou vinho, por mais assim que seja o teor bem baixo tal. Por que não usa o suco, gente? Traz ali a ideia também. Então, é por isso que a gente toma esse cuidado de não usar, mas não condenamos quem usa, não. Tá bom? Entendi. Aí a igreja começou a usar vinho, gostou tanto que passou de mensal para semanal a ceia. Agora. Mas vamos lá. Mais alguma pergunta? Eu fiquei sem. Eu não lembro agora se eu estava. A gente vai falando. Respondi todo mundo aí? Alguma coisa ficou? Uma coisa legal também, que talvez a gente veja, não lembro se vai passar algum slide lá na frente, que é um detalhe que a Luciana começou a perguntar aí,
Mas os tipos de ceia. Tem igreja que adota o que a gente chama de ceia aberta. Tem uma outra igreja, estilo de igreja, que adota o que nós chamamos de ceia restrita. E tem um terceiro modelo que adota o sistema ultra restrito. Vamos lá, de trás para frente. O que é o modelo ultra restrito? Só pode tomar ceia a pessoa que for daquela igreja local. Então, se eu fui visitar, vamos supor, eu cheguei lá, o César tá na igreja dele lá. Fui visitar a igreja do meu amigo César. E lá eles praticam a ceia ultra restrita. Então, domingo da ceia lá, fui lá. Eles começam a servir a ceia, eles não vão servir para mim. Mesmo eu sendo pastor. Tá? Mesmo eu sendo irmão em Cristo. Eu não sou membro daquela igreja. Então, eles entendem que só vai participar da ceia quem é daquele corpo local. A ceia restrita, eu poderia tomar se eu for da mesma denominação. Ah, eu sou batista, então eu posso tomar. Mas se eu fosse presbiteriano, fosse visitar... Travando. Oi, tá travando para vocês também? Não? Então acho que é aí, Danila. Deve ser minha internet. Já melhorou aqui, obrigada. Tá, falei do vinho e começou a travar aí, né, Danila? Mas olha só, a restrita, eu sou batista, fui visitar a igreja do César, que é presbiteriana. Se essa igreja adotar esse sistema, eu não poderei tomar porque não sou presbiteriano. E vice-versa. Se o presbiteriano vem na minha igreja batista, não poderia tomar porque não é batista. Eu fui uma vez numa igreja em Belo Horizonte. Nós somos da denominação Batista Regular. Qualquer dia o Toninho explica o que significa isso aí para você. Mas aquela igreja que eu estava com um grupo de amigos do seminário, seminaristas, né? Era uma igreja também, coincidentemente, Batista Regular. Teve ceia naquele domingo. Nós estávamos com um grupo de seminaristas, gente que ia dar aula, ia pregar, fazer missões no bairro, e só pôde tomar ceia quem era Batista Regular. No caso, eu tomei e fiquei rindo dos meus colegas, né? Porque eu podia tomar, mas não podia, né? No dia ali. Ninguém ia brigar por causa disso. Mas o próprio amigo que foi pregar naquele dia, naquela igreja, logo depois, você vê a incoerência, né? O cara foi em seguida pregar, ele não pôde tomar ceia. Porque ele era batista, mas não era batista regular. Então, a pessoa falou, quem é batista regular é convidado a tomar ceia. É uma incoerência. Nós já praticamos e entendemos que é o correto biblicamente, o que nós chamamos de ceia aberta. O que é ceia aberta? Todo mundo que é crente deve tomar ceia. Não importa se você é crente dessa igreja, se você é crente dessa denominação, se você é de outra denominação, você está no Senhor, é cristão, então você deve tomar ceia. Tá bom? É aberto. Ô, é para o pastor, corpo de Cristo. Oi. eu já ouvi também assim, eu acho que eu estava numa igreja num dia que era dia da ceia e o pastor alertou, pediu para que tomassem a ceia, aquele que tivesse com seu coração de bem com Deus e que não esteja com alguma... se você tiver algum irmão para perdoar, se você tiver algum perdão a fazer, algo que você sabe que não está incoerente com a palavra de Deus, então resolva primeiro, depois você toma a ceia, não tomar a ceia com algo, né, que esteja, assim, afligindo o coração da pessoa e tal. Isso é melhor fazer isso vai depender de cada pessoa, né? Tem gente que pode ser que sinta que não está bem com algum irmão, mas que eu vou tomar ceia mesmo assim, porque, não sei lá, cada um acha que... Ou eu tomo a ceia para justamente meu coração melhorar para perdoar aquele irmão, entendeu? Entendi. Essa é a pergunta que a Luciana fez. Nós vamos chegar ali já. Sobre o que significa, quem pode, quem não pode, o que significa ali no texto bíblico tomar a ceia indignamente. Tem a ver com isso aí, Beth. Eu vou chegar ali, estamos terminando já, vamos chegar nesse ponto aqui no finalzinho aqui da aula,
Segura aí que nós vamos responder. Não sabe? Sei que já o horário já está estourando, mas ó, vamos só ler esse ponto aqui, ó. O que se entende quando se lê que devemos celebrar a ceia do Senhor em memória de Cristo? Correndo um pouquinho aqui com a informação, 1 Coríntios 11, 24 e 25, né? Jesus está falando que, o texto está dizendo que ele partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E aí no final, quando ele também toma o cálice, ele diz que esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim, né? Significa que o quê? Você vai lembrar do sacrifício que Jesus fez por você, tá? Em memória dele é por tudo o que ele fez e o que o sacrifício dele representa. Quando você toma a ceia, você lembra da morte de Jesus na cruz. E eu vou terminar fazendo essa conexão, tá bom? Só para a gente adiantar aqui, então, ó, comer o pão e beber o vinho ou suco são maneiras de lembrar a morte sacrificial de Jesus em nosso lugar e de aceitar, então, essa nova aliança com Deus. E é também um meio de quê? Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o texto do 11, 26. Sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Como assim anunciam a morte do Senhor? Isso é o Evangelho. O Evangelho é o quê? Jesus morreu e ressuscitou, né? Por nós, no terceiro dia. Tá bom? Anunciar a morte do Senhor é anunciar essa nova aliança no sangue dele, anunciar o Evangelho, anunciar a própria salvação. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando que há uma esperança. Há uma esperança de libertação do cativeiro do pecado. E esse é o paralelo que eu quero fazer no final com o texto lá da Páscoa, da primeira Páscoa. Maravilhoso, a gente vai terminar com isso. Porém, antes, vamos tentar responder essa pergunta aqui, ó. O que o cristão deve fazer, que foi o que a Luciana perguntou, e a Beth aqui também levantou essa ideia. O que ele deve fazer, então, antes de participar da ceia? Lê pra gente aí alguém esse texto, rapidamente. Portanto, pode continuar. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ok, nós não temos tempo para... Agora foi, hein? Foi? Nós não temos tempo para dissecar todo esse contexto, mas eu gostaria muito que você, assim que tiver um tempinho, leia todo o contexto do capítulo 11. Paulo está dando uma bronca na igreja. Ele começa dizendo assim, vocês estão tomando a ceia aí, estão dizendo que estão tomando a ceia do Senhor, mas vocês estão tomando qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. Porque há divisões entre vocês. Que negócio é esse? Uns que têm mais dinheiro, sim, se amontou aí de comida, até sair, maneira de dizer, né? Até sair pelo nariz. E tem outro do seu lado ali passando fome. E vocês estão dizendo que estão tomando a ceia do Senhor. Que negócio é esse? Né? Ele fala, eu não elogio vocês por isso, não. Porque cada um está pensando em si próprio. Isso não é a ceia do Senhor, isso não é o corpo de Cristo. Então, Paulo vai dando essa bronca na igreja e vai dar essas orientações do que é a ceia do Senhor. E quando chega nesse ponto, ele fala assim, que ninguém deve tomar a ceia do Senhor indignamente. Porque quem tomar a ceia do Senhor, comer do cálice, ou beber do cálice ou comer do pão indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Gente, quem é o corpo quem é o corpo de Jesus? Pode falar. A igreja, né? A igreja. Não está falando que vai pecar contra o corpo literal de Cristo, mas o corpo de Cristo, que no próprio contexto, o apóstolo Paulo está falando que a igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Então, o que é tomar a ceia indignamente? Estar com problema de comunhão com algum irmão. Comunhão quebrada. Eu entro na igreja, sento naquele banco, mas não sento no banco daquele irmão, daquela irmã, não. Aquela eu não converso com ela, não. E não acerta, tem pecado, tem problema de relacionamento com o irmão, não está falando com um, com o outro. E aí vai tomar ceia. Está errado, está em pecado, pecando contra o corpo.
E esse pecado é bem específico ali, é um pecado contra o corpo, ou seja, problema de relacionamento, de comunhão na unidade da igreja. Se tem esse problema, não pode tomar ceia. Ah, beleza então, pastor. Então não estou falando com ela, então deixa a ceia passar, né? Deixa para lá. Não. Porque pecado não pode deixar passar. Ninguém... a gente cresceu muito nesse ambiente de orientar as pessoas na hora da ceia. Eu mesmo ouvi muito isso, mas depois a gente vai aprendendo. Se você tem algum problema com alguém, tem algum pecado, como a Beth falou, tem algum pecado aí que não foi confessado, a gente vai dar um minutinho aqui para você orar. Mas se mesmo assim tem algum irmão que você não está falando e tal, deixa passar, depois você acerta com o irmão, aí você toma na próxima. Como assim? Como assim? O que você está dizendo com isso? Tem uma musiquinha que nós cantamos, da minha época, talvez o Toninho vai lembrar, não sei se é a Ivonete, mas dizia assim, adoramos aquele que venceu, né? Adoramos aquele que venceu, pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor, não há nada que façamos que não possa perdoar, não há força nessa terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso pela palavra de Deus. Deus é poderoso para perdoar você mediante o seu arrependimento aqui e agora. Não importa o pecado que você tenha cometido, se você está arrependido, arrependida, de coração, o perdão é imediato, não tem carência. Não tem carência. O poder de Deus alcança você mediante o arrependimento, onde quer que você esteja. Na hora em que você orar, ele te limpa, te purifica. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E o texto não coloca ali amanhã, em 24 horas, né? Assim que... Não. Claro que tem um texto que fala assim, se você tem alguma oferta para fazer, mas lembrou que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa ali no altar a tua oferta e vai acertar com o teu irmão. Certo? Uma oferta. Mas a ceia do Senhor está falando de pecado. Então, o que quer dizer? Se você tem um problema com alguém e na hora da sua oração ali você lembrou, se bem que a maioria, né, aqui, vem comigo aqui, né, você já sabe, você não precisa de orar para lembrar. Se tem um problema com alguém, você já sabe que você não está falando com A, com B, ou que tem um negócio para resolver, você sabe. Mas vamos imaginar que você não saiba e o Espírito Santo te lembrou naquela oração, naquela hora. Beleza. Mesmo que a pessoa esteja do outro lado do planeta, e hoje a tecnologia até ajuda, né? Você pode fazer uma chamada de vídeo ali e você já consegue falar com gente lá no Japão. Mas, independente disso, na hora do culto você não vai fazer isso, né? Mas se você lembrou no teu coração que tem que acertar com alguém que não está presente ali naquele momento, peça a Deus perdão, decida no seu coração, diante de Deus, a se comprometer, assim que possível, saindo dali, procurar essa pessoa, e ali Deus já vai te perdoar. Ele não vai esperar você ir falar com ela para ele te perdoar. Ele vai te perdoar ali porque ele conhece teu coração. Ele sabe da tua intenção. Então, não tem pecado que Deus não possa perdoar ali na hora da sua oração. Não tem. Se eu deixar passar a ceia, eu estou dizendo duas coisas com isso. Duas coisas. Ou que, primeiro, eu até quero acertar esse problema, Deus. Estou disposto até a acertar. Mas eu acho que o Senhor não tem poder para me perdoar aqui agora, porque eu não conversei com a pessoa, então as coisas não funcionam assim. O Senhor não é tão poderoso assim para me perdoar agora, mesmo não tendo falado com a pessoa ainda. Então, ou você acredita que Deus não tem poder para te perdoar ali, mesmo você querendo, estando arrependido, arrependida, ou, segunda hipótese, eu não quero acertar. Eu sei que eu estou sem falar com ele ou com ela, mas, sinceramente, não estou disposto a resolver isso não, Deus. Aí você tem que deixar passar a ceia mesmo. Você está em pecado e não quer acertar. Então, das duas, uma. Ou você está em pecado, quer acertar, e acredita que Deus não tem poder para te perdoar, e aí você volta a ficar em pecado mais uma vez, porque você está pecando contra Deus, e achar que Ele não é poderoso, que Ele não é perdoador ali. Ou você não quer acertar. E aí continua com o pecado. São os únicos dois motivos que seriam plausíveis para você deixar passar a ceia. Fora isso,
você tem que tomar. Porque você tem que confessar, tem que se arrepender, tem que acertar com a pessoa, porque você é um servo de Deus, você não vive para si mesmo, vive para Jesus, a glória é dele, o corpo é dele que é o cabeça, e você tem que se acertar. Você não pode viver contente com o pecado, arrastando o pecado com a barriga, não pode. A ceia serve para isso, lembrar que ele morreu para que você seja santo, não para brincar com isso. Aquele que peca contra o corpo é considerado réu do mesmo corpo. E se você continuar lendo o contexto daí para frente, vai dizer que não é à toa que muitos já estavam dormindo, ou seja, morreram por negligenciar essa ordem de Deus de ter vida santa, de acertar pecado cometido no corpo ou contra o corpo, porque Deus zela pelo seu corpo, tá bom? Então você não tá lá para apontar o dedo para ninguém, tá ok? Às vezes você até sabe de uma pessoa que tá com problema com outra, mas você não tem que ficar olhando para o lado e falar, olha só, a Mazé tomou a ceia, hein? Olha, e eu sei que ela não tá falando com a Danila, mas ela tomou. Ai, que é isso? Não, você não tá ali para ficar julgando isso. Isso é o coração dela. E se ela se arrependeu ali, naquele momento? Você não é a quarta pessoa da Trindade. Não é você que vai julgar isso. É ela diante de Deus. Se ela está tomando indignamente, ela vai prestar conta diante de Deus. E assim também aquele que está em pecado contra ela. Tá bom? Examine-se, pois, a si mesmo. A si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. É o texto também que nós lemos aqui. Versículo 28, tá ali, ó. Examine-se o homem a si mesmo. Consegui explicar, Beth e Luciana? Tem alguma dúvida ainda em cima disso? Sim, está muito bem explicado. Amém. Acho que ela falou isso por causa do horário, gente. Vamos lá. Não, nem vi o horário. Tô brincando, gente. Vou correr aqui porque realmente não quero passar muito, não. A promessa que Jesus fez em Mateus 26, 29 para os seus discípulos, de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Celebrando essa nova aliança definitiva, né, no sangue de Jesus. Ele está dizendo, um dia eu vou tomar de novo com vocês para celebrar esse vinho novo, essa nova, né, aliança feita no meu sangue. Gente, isso é maravilhoso. Eu quero terminar fazendo esse link, essa ponte com o texto que nós vimos ali do Antigo Testamento da Páscoa. Lembra? O povo de Deus foi orientado a sacrificar um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser comido. Olha aí, o corpo deveria ser comido, e o sangue aspergido na porta da casa, para que quando o anjo da morte passasse e olhasse aquela marca, ele não feriria os primogênitos judeus, ele passaria por cima. Então, aquele sangue na porta era o sinal de que alguém já tinha morrido ali. Alguém já tinha morrido ali. Não precisava mais passar a morte por ali. E quem é que morreu? Morreu um inocente. Um animal sem defeito foi escolhido para substituir o primogênito que deveria morrer naquela praga. Mas aquele animal morreu, derramou o seu sangue, aquele cordeiro, e aquele sangue foi exposto na porta como um sinal de que Deus providenciou um substituto. Um cordeiro inocente morreu para pagar a culpa daquele primogênito. Então a morte passaria por cima dali. E o povo tinha que se apressar, porque depois disso ele deveria sair livre, liberto daquela escravidão, rumo a uma terra prometida. Isso aconteceu lá com o povo de Israel. E era o prenúncio do que aconteceria conosco. Um dia, e não tem como falar isso sem se emocionar, o Cordeiro de Deus chegou.
Ele veio para que nós não precisássemos mais matar nenhum animal. Ele veio no meu e no seu lugar. Ele, sem culpa nenhuma, foi sacrificado também. E o sangue dele foi colocado no madeiro, no meu e no seu lugar. Porque Deus quis assim. Porque quem tinha que morrer era eu. Mas ele falou, eu amo você. Você foi escolhido para ser meu filho. E esse sangue foi derramado no seu lugar. O inocente morreu para cobrir o seu pecado. E quando a morte passar, ela vai passar por cima de você. Ela não vai te alcançar. Porque você está coberto pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a salvação vem dele, desse sangue derramado. A morte passou por cima. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E sabe o que é melhor também? Eu fui salvo pelo sangue de Jesus. E esse mesmo sangue também me libertou da escravidão, a escravidão da carne, a escravidão do pecado. E abriu as portas para mim, para um novo e um vivo caminho, que vai desembocar numa terra prometida, que é a Canaã celestial. E eu estou nessa peregrinação com todo o povo de Deus hoje, passando por dificuldades, sim, mas Deus tem aberto os mares vermelhos na minha vida e feito eu passar seguro nele. Porque a promessa dele é que, uma vez salvo, liberto, o destino é garantido. A terra prometida é logo ali. E lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, porque ele já me salvou, ele já me libertou e prometeu uma terra segura. Um dia eu vou chegar lá, que é o céu, a Nova Jerusalém. Isso é maravilhoso. Todo esse plano, você pode entender que foi por sua causa. Isso é fantástico, gente. Não tem como terminar de outra forma, desculpa. Mas é o amor de Deus, é o plano de Deus por amor a cada um de nós. Você pode orar, César, agradecendo por isso? Sim. Por favor. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez, meu Pai, pelo dom da vida, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para mais uma aula, Senhor, uma aula que só vai edificar, meu Pai, os nossos corações, que vai nos ajudar a nos mantermos firmes, meu Pai, dentro dos teus ensinamentos, dentro dos teus propósitos, e nos ajudar cada vez mais e mais a termos amor um pelos outros. Que o Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe cada família aqui representada e que o Espírito Santo continue, meu Pai, nos ajudando em nossas dificuldades, em nossos temor e principalmente que o Senhor continue nos ajudando, meu Pai, no estudo, meu Pai, da Tua Palavra. É maravilhoso saber que o Senhor Jesus se sacrificou por todos nós, meu Pai, e que a graça de Deus está disponível a todos nós. Isso é maravilhoso, que a gente sempre que vier acordar de manhã, ou quando ir dormir, meu Pai, que a gente sempre tenha o coração grato por esse sacrifício e que a gente sempre venha a estar disponível, meu Pai, a ajudar também aquelas pessoas que ainda não conhecem do Teu amor, que ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo, meu Pai. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, dê uma ótima noite a cada um, meu Pai. Continue abençoando a vida do nosso pastor, para que ele venha sempre com uma palavra maravilhosa, guiado pelo Espírito Santo de Deus, meu Pai, para edificar a vida de cada um que está aqui. Assim que eu te peço, que tudo seja feito através da Tua vontade e não a nossa, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém.
Gente, agora acredito que a ceia ganha um colorido todo especial quando a gente entende isso, né? Quando você for tomar a ceia novamente, lembra disso, de toda essa história, todo esse sacrifício em memória dele, tudo por ele, para ele. Então, glória a Deus por isso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem depois, pode perguntar no privado, no grupo. A gente está aí para responder também, né? Uma grande dúvida que tem tido ultimamente aí, a nova dúvida que surgiu é a ceia online. Pastor, mas eu agora não estou lá indo para o culto. Domingo que vem, por exemplo, tem ceia, né? A igreja já voltou a reunir, mas se não voltar, quem está em casa, como é que faz? Pode tomar ceia com a família ali, não tem problema nenhum. Pega um pãozinho, pega um suquinho, acompanha, né? Entenda, faça isso em memória de Jesus, junto com a igreja, mesmo em online. Para mim é válido sim, porque é para trazer a memória. Não precisa estar presencial para trazer a memória. Claro que reflete a comunhão do corpo, mas nesse momento não está sendo possível para todo mundo. Deus entende, a gente entende, é um símbolo. Para mim é válido sim, né? Inclusive, na Páscoa, a minha filhinha está participando do PG Kids também e teve a ceia do Kids, uma Sim. gracinha. Sim. Preparei tudo para ela, o pãozinho, o suquinho. Para lembrar, Eles trazer a fizeram memória. a ceia online. Então, gente, obrigado. Vamos tirar aquela foto aí, né? Hoje vai sair meio com o olho meio vermelho, mas pode abrir a câmera rapidinho, a gente vai tirar aquela foto, né, Tony? Tá bom. Só lembrando, gente, então semana que vem é Dia das Mães, não temos aula, tá bom? Só para lembrar, tá? E os cultos presencial voltamos com 25% da capacidade, ou seja, 50 pessoas só lá embaixo, mais 50 em cima. Então, geralmente abre na segunda-feira e na segunda-feira já fecha, porque 50 lugares, né? Mas fique à vontade, tá? Então, semana que vem não tem aula, tá? Depois, no próximo, vamos falar de igreja.